Olá, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Hoje, dia 9 de fevereiro de 2026, a palavra que eu trago para nossa meditação se encontra no livro de Marcos, capítulo 10, versículos 51 e 52, que diz: E Jesus falando disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, Jesus, em sua caminhada, dirige-se àquele homem cego com atenção e um propósito. Louvado seja Deus. Sua pergunta não surge por falta de conhecimento, mas sim como um convite para que a boca se manifeste em conjunto com o coração. Lembra o que está escrito na carta aos Romanos, capítulo 10, versos 9 ao 11? Eu vou ler para você. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Louvado seja Deus. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. E assim, não foi diferente com aquele cego. Ao perguntar o que ele desejava, Jesus permite que a fé daquele cego seja expressa por meio da palavra. Louvado seja Deus. Olha o poder que tem uma palavra. O cego, por sua vez, consciente da sua condição e confiante naquele que o chamava, responde chamando-o de mestre e apresentando o seu pedido com sinceridade e simplicidade e esperança. O desejo de voltar a enxergar. Essa era a esperança daquele homem. Essa resposta revela uma fé viva que reconhece em Jesus a autoridade necessária para transformar a sua realidade. Louvado seja Deus. Ao ouvir o pedido, Jesus declara: essa fé havia produzido salvação. Sua palavra carrega poder e verdade, alcançando não somente o corpo, ou seja, o físico, mas também a alma. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. No mesmo instante, a visão é restaurada. Meu amado, minha amada, Jesus não faz nada pela metade. Aquilo que antes limitava a sua vida deixa de existir. A intervenção de Jesus gera mudança completa, trazendo luz, direção, estratégia e sentido na nossa vida. Louvado seja Deus. Meus amados, a experiência não termina na cura. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Ao receber a visão, aquele homem toma uma decisão consciente de seguir Jesus. O verso diz: e logo viu e seguiu a Jesus. Meu amado, minha amada, ele não retorna ao antigo caminho e nem permanece apenas admirado pelo milagre recebido. Ele toma uma atitude, pois só a decisão não basta. Sua resposta é o seguimento, um compromisso que nasce da gratidão e da transformação interior. Passar a andar com Jesus
significa escolher uma nova forma de viver, orientada pela fé, pela obediência e pela confiança. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Meus amados, veja que interessante que quantas vezes nós decidimos tantas coisas, mas não tomamos a atitude de colocar em prática. E com esse cego foi diferente. Ele não só decidiu, como teve a atitude de seguir a Jesus. Quantas pessoas não entendem quanto ao ato de ter uma atitude? Quantas pessoas não reconhecem o privilégio que tiveram em um chamado e o compromisso se torna um peso. Louvado seja Deus. Meu amado, minha amada, Jesus não precisa do seu compromisso. Ele precisa da sua gratidão, do reconhecimento do privilégio que você teve de ser uma pessoa escolhida por Ele, com um chamado. Quando você entender isso, que o privilégio é maior do que o chamado, você assumirá um compromisso sem carga, sem peso, sem nenhuma dificuldade na tua vida. Essa passagem nos ensina que Jesus continua atento às necessidades humanas e disposto a ouvir aqueles que se aproximam com sinceridade. Louvado seja Deus. Ele valoriza muito a fé expressa e ela tem muito poder em nossa vida cristã. Veja que diante da expressão de fé daquele cego, Jesus responde com graça e o conduz à salvação. Glorificado é o nome do Senhor. Também nos lembra que receber de Jesus implica caminhar com Ele. Você é um dos 9 leprosos ou você é o último que veio agradecer a Cristo, o 10º leproso? A Bíblia fala de 10 leprosos que foram curados, mas somente um voltou para agradecer a Jesus e o seguiu. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, a fé que salva é a mesma que sustenta o discipulado, conduzindo cada pessoa a uma vida renovada, marcada pela presença de Cristo e pelo desejo constante de permanecer em seu caminho. Louvado seja Deus. Que você possa meditar nessa mensagem, refletir profundamente. Ouça ela novamente com muita atenção, meditando nela. Louvado seja Deus. Deus está falando conosco. Deus está falando comigo primeiramente. Quando a gente prega algo, aquilo tem que servir primeiro para nós, depois para os que estão ouvindo. Louvado seja Deus. Então ouça novamente, com calma, medite nessa mensagem, que Deus continue te abençoando, e se assim nos permitir, amanhã estaremos aqui novamente, com mais uma porção da Palavra de Deus. Amém.